Olá, pessoal do segundo ano. A gente vai gravar para vocês agora a 23ª aula de Sociologia, referente ao módulo 23 da apostila de vocês, que fala do Fernando Henrique Cardoso, mais conhecido como FHC. Gente, a respeito dele, tem uma série de dados biográficos. Ele foi professor de Sociologia da USP, depois ele teve que se exilar no Chile, na França, durante o período de ditadura militar, de 64 a 80, até 78, né, que foi quando ele voltou para o Brasil. Aí ele passou para a política, né, ele foi eleito senador, e acho que por 2 mandatos, né? Eu não lembro agora o que eu li ali na apostila. E quando entrou a presidência do Itamar Franco, ele foi ministro do planejamento do Itamar Franco. E aí ele foi o principal personagem da adoção do Plano Real. Foi o que estabilizou a economia brasileira, foi o que deu um basta na inflação brasileira, tá? Com certeza vocês não vão lembrar, porque acredito que vocês não eram nascidos nessa época, mas talvez os pais de vocês lembrem, se não os avós, o pessoal mais antigo, né? O pessoal mais velho. Gente, é o seguinte, isso aí são dados biográficos que estão lá na apostila no módulo 23. O que a gente vai falar a respeito de sociologia relacionado ao Fernando Henrique Cardoso? Gente, o Fernando Henrique Cardoso, quando ele se tornou presidente da República, ele foi um cara assim, bastante controverso. Inclusive na apostila tem uma comparação da teoria dele chocar a esquerda, chocar a oposição na época a situação era da direita, né? O governo era de direita, partido PSDB. Um dos fundadores, inclusive, foi o Fernando Henrique Cardoso. E a posição que ele adotou ao governar, ao ser presidente do Brasil, chocou a esquerda, chocou os partidos de núcleo marxista, de núcleo socialista, como a obra do Gilberto Freire chocou as pessoas por afirmar que aquele entrelaçamento entre elite branca europeia e os negros escravos teria sido pacífico e teria sido um agregador positivo da miscigenação do povo brasileiro. Ok, isso foi só uma parte, foi só uma explicação rápida a respeito do que a política do Fernando Henrique Cardoso causou. Veja, desde o início, desde a época que ele assumiu a presidência da República, ele propôs austeridade, né? O que significa austeridade? Corte dos gastos públicos e menos interferência do Estado na economia. Foi o que o Fernando Henrique propôs. Mas o que veio a chocar a esquerda brasileira? O que veio a ser polêmico no Fernando Henrique Cardoso? Foi a adoção de uma política liberal, globalista, pelo Fernando Henrique Cardoso. De que maneira? Ele propôs abrir a economia brasileira para o capital estrangeiro, sendo que a esquerda marxista afirmava que essa abertura da economia brasileira para o investimento estrangeiro seria mais um golpe do imperialismo capitalista mundial. Veja, até hoje a esquerda defende que a economia tem que ser pujante com o capital nacional e
deve haver uma grande interferência, uma interferência potente do Estado na economia. Na época do Fernando Henrique, lembrando, foi o que debelou aquele ritmo crescente de inflação e de perda de poder de consumo da sociedade brasileira. Ele defendeu, propôs e defendeu a abertura da economia brasileira para o capital estrangeiro, porque ele afirmava que o capital estrangeiro, em associação com o capital nacional, teria mais chances de aproveitar as oportunidades oferecidas tanto pelo capitalismo, que já era pujante fora do Brasil, como as oportunidades dentro desse país, dentro do Brasil. Por quê? Isso é um adendo meu, né? Porque na época, na verdade, o que o Fernando Henrique afirmava era o seguinte, que o capital estrangeiro associado com executores brasileiros, não assim totalmente uma empresa estrangeira atuar no Brasil, mas o capital estrangeiro associado ao capital brasileiro e ao empresariado brasileiro, que já conhecia a dinâmica da economia brasileira, teria mais chances de aproveitar oportunidades dentro do país e usar os recursos do capitalismo estrangeiro. Isso tudo chocou a esquerda na época, foi assim um grande motivo de discussão entre a oposição e o governo, mas o Fernando Henrique, em paralelo a isso, em paralelo da abertura da economia para o capital estrangeiro, ele também tinha uma preocupação muito grande, teve, né, durante os dois mandatos dele, mas principalmente no primeiro, em criar uma sociedade mais solidária, né? Ou seja, esses planos que são praticados hoje, o Bolsa Família, enfim, eu só lembro do Bolsa Família, nasceram, né, tiveram a sua semente no governo do Fernando Henrique, pois o Fernando Henrique propunha também que a sociedade tivesse métodos regidos pelo governo para redistribuir a renda. Lembra que no começo da aula eu falei a respeito de austeridade, redução de gastos públicos e de austeridade nos gastos, né? Assim, mais atenção no que realmente era gasto pelo governo. Esse dinheiro que era arrecadado pelo governo federal, por proposta do Fernando Henrique, começou a ter destino para programas de assistência social. Aí a gente vai para... não foi para vocês, foi para o primeiro ano. Os programas de inclusão. Nos governos do Fernando Henrique Cardoso, iniciou-se a preocupação com a inclusão dos menos favorecidos financeiramente, daquelas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Certo? Gente, não tem assim grandes informações sociológicas a respeito. Porém, o Fernando Henrique, o Fernando Henrique Cardoso foi um marco na política e na administração federal brasileira. Foi assim o mentor de propostas extremamente positivas tanto para a economia como para o desenvolvimento do país em si, o desenvolvimento estrutural do país, pois ele acreditava que o subdesenvolvimento não era assim como se fosse um degrau anterior ao desenvolvimento. Tinha outras razões que, na opinião do Fernando Henrique, orbitavam
à sociedade, ou seja, era de grande entendimento dele, por ele ser um sociólogo, e orbitavam também as formas, né? Os métodos usados nas negociações realizadas nos países subdesenvolvidos. Que assim, não é, como eu acabei de dizer, não era um degrau para o desenvolvimento, para que o país se tornasse desenvolvido. Mas as razões do subdesenvolvimento tinham a ver com a dinâmica social, tinham a ver com a movimentação econômica do país subdesenvolvido e com o comportamento de consumo da sociedade, a capacidade de poupança. Eu lembro que na época se falava muito da capacidade de poupança do país. Nós todos temos ciência de que não é uma cultura, não é uma cultura muito popular se fazer poupança no Brasil, né? Muitas pessoas vão argumentar, mas não dá para fazer poupança. O Fernando Henrique propôs que algumas medidas sociais e econômicas fossem adotadas no sentido de transformar a estrutura, né, a infraestrutura brasileira numa infraestrutura de país desenvolvido. Ok? Acho que o principal a respeito do Fernando Henrique Cardoso eu passei para vocês nesse breve comentário. Espero ter sido assim bastante neutro a respeito da atuação do governo de direita e do governo de esquerda, né, das filosofias de um e de outro, e agradeço pela atenção de vocês até esse momento, desejando sempre bons estudos.